Boa tarde, pessoal. Eu sou o Ronaldo Monteiro e esse é o programa Amplie Sua Consciência. Hoje o assunto vai ser bem interessante, que é relacionado às ondas eletromagnéticas e quais os efeitos que ela tem, tanto nos seres humanos, nos animais, no planeta e os corpos celestes. Eu tenho aqui convidado o Anderson, do canal Olhos do Céu, mas antes da gente começar, eu gostaria de deixar alguns recados. Bem, nós realizaremos um evento agora em março, no final de março, que eu vou apresentar aqui no final da nossa live, que é um quarto encontro do ASC. Nesse encontro, nós teremos vários assuntos, como, por exemplo, ufologia, nós faremos uma vigília, vamos falar de transição planetária, vamos também governo oculto, física quântica, uma série de assuntos que tem como objetivo ampliar as consciências das pessoas que estarão conosco. Além disso, faremos energização, aplicaremos o Reiki, procuraremos ajudar as pessoas a, pelo menos, amenizar alguns problemas, tanto emocionais, psíquicos ou mentais, um equilíbrio dos chakras. Enfim, vai ser um momento maravilhoso. Isso vai acontecer numa sexta-feira, tá? E irá até o domingo de manhã, ok? Mais detalhes eu vou passar daqui a pouco num banner que eu vou mostrar para vocês, e também eu vou anunciar isso lá no nosso Facebook da Amplie Sua Consciência, tá bom? Então vamos ao que interessa. Anderson, uma boa tarde para você, tudo bem? Tudo ótimo, Ronaldo. Uma boa tarde também. Mais uma vez é um grande prazer estar aí no seu canal. Também quero dar uma boa tarde para o público do Ronaldo. É um enorme prazer poder estar falando com os senhores também. Anderson, muito obrigado pela sua presença novamente no nosso canal. Para quem não conhece ainda o trabalho do Anderson, ele já vem aí há 6 meses aproximadamente, fazendo toda uma pesquisa, toda uma análise de imagens de algumas sondas que ele vai falar daqui a pouco e também de alguns objetos que ele identifica nessas imagens e também é um especialista no tema de transição planetária, governo oculto e tantos os assuntos que nós também falamos aqui no nosso canal, tá? Então é o seguinte, eu vou falar aqui um pouco para vocês o que significa essa questão do eletromagnetismo. Eu vou ler para vocês através do Wikipedia, tá? Para a gente conceituar um pouco do que nós vamos falar. Tudo bem, Anderson, para você? Tudo ótimo, perfeito. Vamos lá. Então, segundo o Wikipedia, o eletromagnetismo é o ramo da física que estuda unificadamente os fenômenos da eletricidade e do magnetismo. Essa teoria baseia-se no conceito de campo eletromagnético. O campo magnético é resultado do movimento de cargas elétricas, ou seja, é resultado da corrente elétrica. O campo magnético pode resultar em uma força eletromagnética quando associada a ímãs. Lembre-se bem dessas palavras, pessoal, ímãs. Daqui a pouco você vai entender por que eu estou chamando atenção para isso. A variação do fluxo magnético resulta em um campo elétrico, fenômeno conhecido por indução eletromagnética, mecanismo utilizado em geradores elétricos, motores e transformadores de tensão. Então, semelhante à variação de um campo elétrico gera um campo magnético devido a essa interdependência entre campo elétrico e campo magnético. Faz sentido falar que é uma única entidade chamada campo eletromagnético. Veja bem, todos nós somos feitos de pura energia. Independente da crença de vocês, internautas, nós somos feitos disso. Outra coisa que nós somos feitos é de poeira cósmica. Então, todo o material que você vê ao seu redor, inclusive de si mesmo, do seu carro, do seu móvel, do seu imóvel, é feito também de carbono. E o carbono ele somente existe a partir de uma explosão, né, de uma estrela. Então, esse carbono ele é criado lá no espaço e ele ajuda a compor toda essa parte, né, material dessa energia condensada. Então, somos todos energia e, por esse motivo, o campo eletromagnético tem um efeito muito grande nos nossos corpos. Isso provavelmente deve estar afetando vocês, por exemplo, em certo cansaço, né? Aquela preguiça, às vezes, que dá em relação a nós, confusão mental, às vezes também o seu cérebro está muito acelerado, as pessoas não estão conseguindo dormir,
né? Então, todos esses efeitos acontecem conosco. Eu falo por mim, inclusive o Anderson vai falar daqui a pouco, sobre que muitas pessoas vêm reclamando que estão dormindo muito tarde. Então, ou elas dormem aproximadamente 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, ou quando dormem, nos horários, eles acordam 3 horas da manhã, 3h30 da manhã. Então, tem umas razões para isso acontecer, que nós vamos discorrer aqui no nosso bate-papo. Anderson, eu vou te dar a palavra, então, para você falar um pouquinho, né, sobre esse aspecto desses efeitos do eletromagnetismo em nós. Bom, pessoal, o Sol ele tem emitido ultimamente muito plasma. Eu monitoro as sondas SEC. Para quem não conhece, a sonda SEC pertence à Marinha Norte-Americana. E daí, então, essas sondas monitoram especificamente o Sol. Foi observado que o Sol está emitindo vários plasmas, várias emissões de massa coronal. Então, no plasma solar contém raios gama, raios X, raios UV e, principalmente, eletricidade. Eletricidade, como o Ronaldo disse, é a mesma coisa que eletromagnetismo. É uma das forças que movimentam esse universo. São as energias nucleares, de fissão e fusão, tá? Eletromagnetismo e a gravidade. Praticamente essas 4 forças. Então, a eletricidade, ou magnetismo, está presente com excesso no nosso planeta. Enfim, esse excesso de eletricidade está causando ativação da pineal, principalmente, comportamento humano, distúrbios no comportamento humano. E através dessa pineal, é uma glândula em forma de pinha que possuímos. Ela está sendo ativada devido a esse excesso de eletricidade. Mas, enfim, depois eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre os sintomas físicos que apresentamos. Devido a esse excesso de eletricidade proveniente do Sol, principalmente, tá? Tem outros fatores, mas vai ficar muito, né, Ronaldo? Então, um outro dia, né, eu gostaria de falar sobre isso, né? Então, Anderson, até pegando um pouco o seu gancho, né? Eu não sei se nossos internautas eles estão escutando a voz, né, aqui no Facebook. Eu estou transmitindo isso simultaneamente no Facebook e aqui no Hangout, tá? A tua voz está um pouco baixa, Anderson, se você puder falar um pouco mais alto, porque o que você tem para dizer é muito, muito importante. Bem, olha só, essas energias que estão vindo do espaço, né, que estão colaborando para, de alguma forma, acelerar nossas partículas, isso vem causando efeitos muito sérios no planeta, inclusive nos seres humanos. Em relação aos animais, eu queria destacar o seguinte: tanto os pássaros, né, quanto os animais marinhos, eles estão perdendo praticamente a localização geofísica, né, pelos seus sonares naturais. Eles estão praticamente, muitas vezes, sendo direcionados para as praias, porque esse sinal que eles têm de forma natural, o que está acontecendo? Eles simplesmente estão direcionando para pontos que eles não reconhecem. Então, olha só o efeito disso no planeta. Inclusive, todas essas mudanças, inclusive do eixo, né, da Terra, que já está em um grau bastante alto, vem afetando as cartas, né, aeronáuticas e marítimas. Então, tudo isso está sendo provocado por essas energias que estão conectadas diretamente a esse corpo celeste, que daqui a pouco o Anderson vai falar muito bem, que é o famoso Nibiru, e o planeta Chupão, né, que muitos conhecem. Lembra agora que eu falei há pouco do eletromagnetismo, que é o efeito em relação à questão do ímã? Então, por isso que ele é chupão, porque, na verdade, ele tem uma propriedade de a parte magnética atrair, né, tanto os nossos pensamentos, tudo que é referente à nossa parte de nossos pensamentos, sejam eles negativos, positivos, mas tudo isso que está acontecendo conosco também tem essa contribuição desses corpos celestes, e, inclusive, o Anderson vai falar aqui um pouco sobre a atração que também esses corpos celestes estão recebendo do planeta Terra. Se vocês ainda não observaram, houve algumas quedas de meteoritos pelo planeta, né, inclusive aqui bem pertinho, e o que nós entendemos que esse cinturão, né, de asteroides e de cometas
de meteoritos, eles estão se aproximando da Terra. Então, existe a possibilidade, né, Anderson, desses objetos realmente caírem aqui na Terra. É isso mesmo, Anderson? Perfeito, Ronaldo. Sim, existe. Como eu estava falando, só para terminar, o excesso de eletricidade na nossa atmosfera resulta em nossos corpos, principalmente fraqueza pelo corpo, dores de cabeça, distúrbios do sono, principalmente, e outros problemas de saúde. Talvez o senhor, a senhora, lá no médico, no profissional, doutor, estou com dor de cabeça. Ah, vamos fazer uma tomografia. Não é nada. Excesso de carga elétrica pelo corpo. Inclusive, vou até aconselhar, talvez para tentar amenizar isso, eu aconselho para aquelas pessoas que não têm o hábito de andar descalço, que hoje em dia praticamente ninguém faz isso, né? Só as pessoas só andam descalçado. Preferência andar descalço. Pode ser em casa mesmo, tá? Para ver o descarrego dessa energia elétrica através da energia telúrica. Essa energia telúrica é uma energia também magnética que vem do interior do planeta. Então ajuda a descarregar esse excesso de eletricidade. Tá? Então, a pineal afetada por esse excesso de energia elétrica, o ser humano ele tende a ficar mais agressivo. Ou seja, seu instinto de defesa, o instinto reptiliano, ele fica mais aflorado. Se alguém te der uma trombada na rua, ao invés de você ignorar, você vai querer revidar, porque você está mais agressivo. Então, vou até dar um conselho também para quem é motorista, para manter mais a paciência no trânsito e evitar a discussão, porque está todo mundo, ainda mais dependendo do temperamento da pessoa, se a pessoa já for agressiva, ela vai ficar mais agressiva. Se ela for calma, ela vai ficar um pouquinho alterada. Então, até dar um conselho para as pessoas, para vocês, contar de 1 até 10 antes de falar alguma coisa. Porque talvez você não vai fazer nada, mas aquela pessoa vai fazer. Então, isso tudo está se acelerando. Está ficando cada vez mais intenso. Então, temos fatores. O Sol está sendo perturbado gravitacionalmente e magneticamente. O sistema solar ele está perturbado por um astro que vem de fora, um astro visitante. E esse astro ele é muito massivo, muito magnético. Já caíram 3 corpos celestes, ou seja, 3 meteoritos, aqui na América. O primeiro foi, se não me engano, em Cuba, Venezuela e no Pacífico, próximo ali aos Estados Unidos da América. Tá? Sem contar os outros corpos que caem no oceano. Inclusive também caiu um próximo de Mayotte. São eventos naturais. É natural um corpo celeste adentrar a atmosfera e cair. Porém, temos que observar se isso vai acontecer com mais frequência. De acordo com cientistas, até mesmo o Mark Brown, para quem não conhece, muito famoso, muito respeitado, o Benjamin, se eu me lembrar o nome dele, Baitin, tá? Também estão detectando há vários anos anomalias gravitacionais no cinturão de Kuiper. Então, o que era mitologia está se tornando, já praticamente, né, está sendo científico, realidade. Então, não estou nem falando da forma profética, mas sim da ciência. Senhores, o que está acelerando essa troca rápida de polos magnéticos, sendo que isso demora milhões e milhões de anos? O que está causando a magnetosfera, o enfraquecimento da magnetosfera, enfraquecimento do cinturão de Van Allen, principalmente em cima das nossas cabeças, em cima da América do Sul. O que está causando isso? Vocês perceberam, para quem está mais atento com as notícias na internet, porque a mídia ela pouco vai informar. 2 baleias encalharam. 2 baleias encalharam. Muita gente está se perguntando por quê. Esses animais, principalmente os marítimos, eles usam o polo norte magnético para se locomoverem. Então, se o polo magnético do planeta está em outra posição, é natural que esses animais vão se perder e vão encalhar. Derretimento das geleiras,
Groenlândia está derretendo bastante, emitindo gigatoneladas de gelo por ano nos oceanos, devido ao aquecimento dos mares, e tudo envolvido com energia elétrica. Por quê? Excesso de eletricidade vindo do Sol e vindo desse corpo celeste intruso. Sobrecarrega o cinturão de Van Allen, ou seja, a magnetosfera. Para quem não sabe, a magnetosfera ela é um casulo, um escudo eletromagnético que o próprio planeta gera. Tá? Só que esse campo magnético, devido à inversão de polos, ele está ficando mais fraquinho. E daí a radiação solar passa com intensidade. Com isso, os mares, os oceanos ficam aquecidos demais. Olha só que coisa séria. E daí, devido ao aquecimento dos mares, as regiões polares estão derretendo muito mais rápido. Inclusive na Antártica, tem um iceberg tão grande, maior do que Nova York, que daqui a alguns anos ele vai se desprender. Então o clima do planeta está todo descontrolado, está muito agressivo. Então temos o fator da natureza e o fator psicológico o fator da nossa saúde. Então temos a nossa saúde em jogo, fatores psicológicos e a natureza entrando em colapso de uma forma muito rápida. E o governo oculto, ele bombardeia nas mídias aquecimento global, efeito estufa, e te culpa por possuir o automóvel e estar poluindo o planeta. Então a culpa é sua, a culpa é minha. Tá? Mas na verdade, não é isso que está acontecendo. Poluição de desmatamento atrapalha? Sim, claro que atrapalha, é óbvio. Só que não ia ser num curto espaço de tempo. Não ia ser tão rápido. Então é isso que temos que nos atentar. Eu fui claro, Ronaldo? Vamos lá. Muito bem explicado aí a questão tanto científica, né, como essa questão da aproximação do corpo celeste. Mas deixa eu só fazer uma pergunta aqui. O pessoal do Facebook está escutando o Anderson? Dá um sinal positivo aí para a gente, tá? O que acontece? Esses efeitos dos quais você comentou, o Anderson, eles provocam uma situação que é o seguinte: sim, altera, né, nosso humor, por exemplo. Ele está nos servindo para ampliar algumas das nossas capacidades. Então, eu vou te dar um exemplo. É claro que quando você está numa situação, né, o seu pensamento ele está muito mais arraigado por uma questão negativa, lembrando que nós estamos falando de um efeito eletromagnético. Então, esse efeito eletromagnético no nosso cérebro, ele vai ampliar o sentimento que nós temos sobre qualquer aspecto da vida, qualquer aspecto nosso, né, que nós temos, e isso provoca uma situação de desconforto e também de felicidade. Né? O que vem acontecendo, e até para explicar isso um pouco de forma mais lúdica, né? Mas se você tem uma situação, por exemplo, que acontece com essas ondas que vêm do universo, né, que vem do Sol Central de Alcione, quando eles permeiam o planeta e atingem as pessoas, ele vem em forma cíclica. Então, pode reparar que no planeta existe algum momento que você vai ver, por exemplo, guerras, você vai ver conflitos, você vai ver a natureza se manifestando com grandes tempestades, tremores de terra, e depois, num dado momento, fica um silêncio, né? Fica uma calmaria. Vocês já observaram isso? Então, isso mostra o quanto essas ondas eletromagnéticas provocam de efeito em todos os itens, tudo que compõe o planeta Terra e fora da Terra. Nós sabemos, por exemplo, que Marte, né, Plutão, enfim, todos os outros planetas do nosso sistema solar estão sofrendo as mesmas cargas de energia que vem do Sol. Certo, Anderson? Perfeito. Inclusive, até as placas tectônicas, o núcleo planetário, sofre muito com esse excesso de carga elétrica.
E uma explicação para terremotos também é o excesso de eletricidade. As placas tectônicas, por exemplo, são formatos de silicatos, formatos de metais, daí esse excesso de eletricidade em cima, né, envolvendo o nosso globo, automaticamente acontece uma movimentação das placas, né? Então, realmente, eletricidade a todo instante, ou seja, o núcleo planetário, ou seja, o núcleo interno e o núcleo externo, vou explicar. O núcleo interno, vamos imaginar uma bola gigantesca, uma bilha gigantesca de ferro fundido, composto por ferro e níquel. Logo acima, possui uma liga pastosa, chamada núcleo externo, também formado por metais, vejam só, por metais. Então, forma um efeito dínamo. O núcleo interno gira em alta rotação, tá? E acaba formando energia elétrica. Então, essa energia elétrica, que é gerada no núcleo do planeta, que proporciona esse movimento de rotação, e gera a magnetosfera. Que a magnetosfera, na verdade, ela serve como um escudo protetor contra raios cósmicos e asteroides. Ou seja, é uma proteção a mais que a Terra tem. Uma proteção a mais. Então, além da Terra possuir magnetosfera, ainda possui a nossa atmosfera. Só que ambas, as duas proteções naturais, estão se deteriorando devido a essas anomalias. O fato da atmosfera é devido ao aquecimento dos mares. E daí, devido a esse fator, é exalado grande quantidade de metano para a atmosfera, e daí acontece uma reação química, uma quebra da molécula de ozônio. Quanto isso, estamos perdendo também as duas defesas, a atmosfera, rapidamente, e a magnetosfera. Isso é um fato, viu, Anderson? Por quê? Como isso vem afetando todo o planeta, né, essa camada ela acaba sendo dissolvida de alguma forma. Eu queria dar até uma informação para vocês muito importante. Deixa eu só ver, o pessoal do Facebook, agora estão escutando melhor, o Anderson? Dá um sinalzinho positivo aí para nós. Só um minutinho, Anderson, eu vou verificar que eu aumentei aqui o volume do notebook para que o pessoal discute melhor, tá bom, Anderson? Tá ok? Legal, bacana. Bem, a informação que eu gostaria de dar até para... Sim. Vai ter, assim, o pessoal está perguntando se pode ter perguntas. Sim, vai ter aí um espaço para vocês. E eu e o Anderson vamos, né, nos colocar à disposição para realizar essas perguntas, tá bom? Bem, é o seguinte, o que eu quero dar uma informação, inclusive para o Anderson, que eu já comentei isso nos bastidores, né, Anderson? Que existem nossos irmãos maiores, que são os extraterrestres, e também nossos irmãos maiores intraterrenos, que estão cuidando dessa magnetosfera, estão nos protegendo da melhor maneira que eles podem, em relação aos raios cósmicos, em relação a toda essa energia, e também para que nenhum meteorito ou algum cometa possa se chocar com a Terra. Eles já vêm fazendo esse trabalho há muito tempo. Eles vêm fazendo isso, Anderson, desde 2012, que é justamente as imagens que você, né, um trabalho magnífico que vem fazendo há esses meses, mostrando essas imagens através da sonda SEC. Você lembra que você coloca lá imagens desde 2012 para frente, né, onde se observa objetos enormes, gigantescos, que estão, de alguma maneira, criando um cinturão de proteção na Terra. Daqui a pouco o Anderson vai falar sobre isso. Então, internautas, né, e queridos amigos aí também do nosso grupo Amplie Sua Consciência, tenham a certeza absoluta que existe sim uma proteção para nós, né, esses irmãos todos que estão aqui encarnados ou estão experimentando aqui na Terra, porque já falei isso para os nossos internautas. Você aí, você é um extraterrestre. Ok, que você tenha essa questão de procurar os objetos voadores não identificados, se conectar com os extraterrestres. Você quer fazer uma conexão
de verdade com o ET, faça meditação. Entre no seu self, entre em você mesmo. Que aí vocês, com essa energia, com esse todo o eletromagnetismo, vocês vão conseguir, né, se redescobrir. Ou vocês irão lembrar de quem vocês são. Isso é muito importante. Então, o Anderson, essa questão, sim, vem afetando, inclusive, os animais. Só que os animais, além dessa questão, né, de eles se perderem em relação à bússola, né, natural dos animais, vocês devem reparar que também, pelo menos nos últimos 2 anos, eu posso assim dizer, a impressão que se tem é que esses animais, os gatos, principalmente os nossos pets, parece que eles estão no nível de até falar conosco. Eles entendem mais o ser humano. Não sei se você observou isso, viu, Anderson, mas esses animais estão cada vez mais despertos e inteligentes eles sempre foram, mas é uma coisa incrível. E isso também remete a um pensamento de quanto amorosos, quanto de amor incondicional esses animais acabam nos transmitindo e nos ensinando. Então veja que esses efeitos, ele tem algumas características, e uma delas é expandir e ampliar as nossas consciências, né? Isso da natureza, dos animais, animais marinhos, todos nós estamos sofrendo essas, né, recebendo essas energias, né? Toda essa parte elétrica. Novamente, somos constituídos, temos em nosso corpo físico, né, etérico, enfim, toda essa questão de partículas elétricas. Então, se nós somos elétricos, o que nós transmitimos e o que nós recebemos. Então, se você quer alguma coisa positiva na sua vida, pense positivamente. Se você trabalha só reclamando, só coisas negativas, que a tua vida não é legal, que as coisas não acontecem do jeito que você quer, cuidado. O que você pensa é o que você cria. Isso a gente fala muito no nosso grupo de estudos, né? Inclusive, eu também quero relembrá-los. PSA, é um pensamento que leva um sentimento, que leva uma atitude, uma ação. Então, tudo começa com pensamento. E pensamento é a geração, né, de um campo eletromagnético. Tanto é verdade que quando você está pensando em alguma coisa, aqueles que estão afins em relação ao teu pensamento, eles aparecem, eles se aproximam de você. E, ao contrário, é verdadeiro. Se você tem um campo mais voltado para o negativo, você acaba afastando essas pessoas, afastando essas energias. Lembra do imã? Né? Uma hora você atrai, uma hora você simplesmente se separa. Né? Então, é isso que vocês têm que pensar em relação ao eletromagnetismo. Tudo corresponde a essa questão energética que todos nós somos aqui nesse planeta. Então, mais uma vez, se preocupem, cuidem do que vocês pensam, para que os pensamentos sejam os melhores e mais elevados possíveis. Tá? Uma outra coisa, essa questão da parte energética, ela também tem um efeito curioso. Acreditem, os insetos são atraídos por essas energias. Onde tem incidência maior de eletromagnetismo, esses insetos eles acabam se concentrando naquele ponto. Pode fazer o teste que vocês quiserem. Por quê? Porque as antenas desses pequenos animais, desses insetos, se sentem atraídos por esse eletromagnetismo. Então, eles também estão sendo afetados. Isso eu estou dizendo todos os insetos, tá? Inclusive as nossas queridas baratas, né? Que todos amam pra caramba. Né? Então, formigas, gafanhotos, né? As abelhas, que nós estamos tendo um problema até seríssimo em relação às abelhas, porque nós sabemos se elas, por um acaso, deixarem de existir, nós vamos ter um colapso muito, muito forte no planeta. Mas é isso, Anderson. Você, por favor, continue as suas elucidações aqui para nós e os nossos internautas. Exatamente, Ronaldo. É isso aí. É tudo regido pela energia elétrica, principalmente. Então, ela tem um efeito tanto físico como também espiritual, né? Psicológico. A base é o magnetismo. E de 2012 para cá, por incrível que pareça, justamente a respeito dos maias, etc., né? Bom, o mundo não acabou, né? Igual todo mundo dizia. Mas, na verdade, pelo que eu sei disso, né? Foi um final de ciclo. Então, iniciou-se um novo ciclo de energia. Então é isso daí que estamos nos adaptando, né? A esse novo ciclo de
de energia vindo aí do Sol central, etc. Mas é importante sabermos, né, ser do conhecimento de todos dessas, eu não vou nem chamar de anomalia, né? Eventos aí naturais que ocorrem a cada ciclo humano. Falando um pouquinho das sondas, né, dos nossos irmãos estelares, né? Realmente é impressionante, difícil, né, de assimilar, mas as sondas mostram várias sondas, né, da NASA, sondas da Marinha Americana. A sonda SEC pertence à Marinha dos Estados Unidos. Já a sonda da Halo Viewer, a SDO, principalmente, sonda LASCO, LASCO C2, LASCO C3, ali também se capta muita coisa, muita coisa. E não são corpos celestes próximos do Sol. Não são meteoros, cometas, planetas. Inclusive, em 2012, houve um objeto enorme, muito maior do que Júpiter, Ronaldo. Imagina isso, muito maior do que Júpiter, próximo do Sol. Ele ficou mais ou menos uns 3 dias ali. Esse objeto se aproximou do Sol, emitiu vários cabos. Eu tenho esse vídeo no meu canal. Introduziu vários cabos no Sol, como se fosse um celular, você carregar um celular na tomada, e ficou ali durante um dia, mais ou menos. Depois esse objeto gigante, enorme, ele recolheu os cabos e partiu. E logo em seguida, assim que ele partiu, o Sol emitiu uma grande quantidade de plasma. Uma emissão coronal da onde ele estava. Mas uma emissão coronal muito grande. Ou seja, foi provado que alguma coisa esteve ali. E essa explosão solar, devido à ação desse UFO, foi pego em todas as sondas. Sonda COR, sonda SEC, sonda ELVI. Foi pego em todas as sondas. Então é muito interessante. Realmente está acontecendo um trabalho no sistema solar grandioso, grandioso. E esses eventos aumentaram. Sempre houve, mas eles aumentaram de 2012 para cá. Então eu acredito que estamos sendo protegidos por raios cósmicos, por excesso de plasma solar. Estamos sendo protegidos, porque não era para ter nenhum satélite em órbita agora. Inclusive, houve um vento solar de, se não me engano, foi no dia 27, 28. O vento solar atingiu 550 quilômetros, sendo que o normal é até 450. É de 300 a 450 quilômetros. Então, vira e mexe, o Sol emite uma quantidade extra de radiação. E bem lembrado, vou falar também a respeito dos transformadores, que muita gente soube daquele caso que houve em Nova York, aquele transformador que estourou em Nova York, aquela anomalia, uma coisa estranha, ficou todo mundo perplexo com aquilo. Pois é, logo em seguida aconteceu também em São Paulo, no México. Isso é sobrecarga de plasma. Excesso de... Quando eu falo plasma, estou incluindo excesso de eletricidade. Afeta a nossa comunicação, satélites, enfim. E principalmente os transformadores, as hidrelétricas. Então, semana depois de começar a faltar energia com grande intensidade, já sabemos que é excesso de magnetismo na atmosfera. Então, isso tem ocorrido com muita frequência. Inclusive, também, estamos sendo protegidos contra detritos espaciais, ou seja, lixos estelares, meteoros, asteroides. Eu também acredito que estamos sendo protegidos também. Protegidos contra asteroides, corpos celestes, né? E estamos sendo protegidos por excesso de plasma solar. O Anderson, deixa eu te fazer uma pergunta. Na verdade, isso também é uma afirmação. O que nós estamos estudando e avaliando também, até pelas fontes que eu também já te passei, Anderson, é sobre o Corey Goode, né, e o David Wilcock, que são pessoas, né, o David Icke também, são pessoas assim seríssimas, né? Inclusive o Corey Goode é uma pessoa com poderes psíquicos que foi no passado utilizado pelo projeto espacial aí secreto dos Estados Unidos, onde ele manteve contato com seres espaciais, seres de outro planeta,
Segundo Corey Goode, são cerca de 43 raças que trocam informações, trocam experiências aqui no planeta Terra desde 1940. É isso aí, pessoal. Essa questão de nós darmos atenção para essas imagens que foram passadas para nós da Lua, né? Esses objetos voadores, isso tudo é só para nos distrair, porque, segundo essas fontes, esses seres já estão há muito tempo aqui entre nós, tá? Inclusive com base na Lua e também em Marte, realizando suas experiências, realizando todo um trabalho de estudos, inclusive dos terráqueos. E tem pessoas, por exemplo, seres humanos lá em Marte, que eles acham que a Terra não existe. Tá? Todo esse material existe, todo esse material está disponível num site português chamado oevento.pt. Tá? Isso também foi postado aqui no nosso canal e também no Facebook, tá bom? Então é o seguinte, sim, eles estão trabalhando para proteger a Terra. E uma coisa que deve lembrar também aos nossos internautas, Anderson, é que esse momento de transição planetária, ele acontece a cada 26 mil anos. Ele é cíclico. Então, é algo que já aconteceu algumas dezenas de vezes, só que neste momento, o que nós temos? Temos alta tecnologia, temos 8 bilhões de pessoas, temos o invento da internet, ou seja, notícias, informações em tempo real. Essa é a diferença. A diferença é que nós estamos um volume muito grande nesse planeta. E outra coisa, boa parte da população daquela época, 26 mil anos atrás, quando houve a transição planetária, boa parte foi para o centro da Terra, que são os intraterrenos. Tá? Tem material vasto sobre isso, no site de um grande amigo meu, tá? Que é o Eduardo Carpes, de Vitória, né? Espírito Santo, que o site chama-se extraseintras.com.br. Também vou colocar aqui no nosso canal e vou colocar no Facebook, tá? Então, assim, informações, fontes, elas existem, viu, Anderson? Só que as pessoas que têm interesse, eu convido as mesmas a que façam suas próprias pesquisas, né? Para que vocês possam entender o que nós estamos tentando falar aqui. Outra coisa, nós temos o papel de apenas passar uma mensagem, e é que essa mensagem possa repercutir na sua alma, né, no seu espírito, na sua energia pura, e que faça com que você descubra quem você é, o que nós estamos fazendo nesse planeta, para onde nós vamos, o que é essa questão da transição planetária, por que esses irmãos maiores, também com as suas naves plasmadas, o que eles estão fazendo aqui ao redor do Sol, por que eles estão nos ajudando. Então, essas respostas, elas vêm de várias fontes. Nós aqui no canal, tanto do canal do Anderson, nós temos esse objetivo de tentar, pelo menos, esclarecer o nosso público, né? E que vocês, internautas, possam divulgar os nossos trabalhos. Tanto do Amplício da Consciência, como o canal Olhos do Céu. Não é fácil, não é fácil. Aqui a gente está ao vivo, né? Nós somos pessoas simples, somos pessoas humildes, mas nós temos um coração muito grande para com a humanidade. Nós amamos vocês, né? Nós temos um carinho por vocês. E nós queremos, de verdade, que vocês sejam felizes, que vocês realmente passem a viver a plenitude da sua essência. E, como comentou o Anderson, essas energias estão nos ajudando também, né, a descalcificar a nossa glândula pineal, que durante muito tempo, através do governo oculto, ou dos seres negativos, ou os reptilianos negativos, fizeram de tudo para calcificá-la, né? Então, está tirando esse cimento da nossa glândula pineal e nós temos retomando nossas capacidades psíquicas. Todos vocês estão passando por isso, não estão? Vocês não têm os seus insights? Vocês não têm, por exemplo, uma tela mental, aquele sentimento de falar com alguém te ligar? Né? Isso está mais potente agora. Por isso que eu sempre menciono para todos os nossos internautas, viu, Anderson? Tomem cuidado com o que vocês pensam. Pense, tenha o pensamento mais elevado. Quer dizer, perdoe a si mesmo. Perdoe as outras pessoas que um dia te magoaram, porque não vai adiantar nada vocês terem esse sentimento. Porque essas energias que estão aí, é para que haja essa separação do joio do trigo, que tanto foi falada, inclusive, na parte bíblica, nada mais é que essa questão positiva e negativa. Para onde nós estamos
indo com nossos pensamentos? Né? De que forma nós estamos trabalhando a nossa construção mental? Tudo isso é reflexo desse processo que todos nós estamos passando. Você, internauta, eu faço uma pergunta para você. Não estão acontecendo algumas coisas estranhas? Né? Você não está tendo memórias que você, às vezes, não sabe de onde? Né? Então, assim, tudo isso, viu, Anderson, está afetando a humanidade, está afetando o planeta, está afetando a natureza, mas isso é bom. Sabe por quê, pessoal? Porque é a reforma do planeta, é a reforma íntima. Nós estamos no limiar de um mundo melhor. Olha a data limite de Chico Xavier, isso está batendo nas nossas portas. Ou seja, ao contrário do que se diz, ou de que esse governo oculto quer que nós tenhamos o pensamento focado na destruição, na morte, nas guerras, é o contrário, pessoal. Nós estamos indo para um momento maravilhoso das nossas vidas aqui nesse planeta. Tudo vai melhorar, eu tenho certeza disso. Mas, para isso, temos que entender esse processo de transição, né, de eras, porque até o momento nós fomos também muito controlados, né, 2000 anos controlados por essas forças negativas. Mas a boa notícia é que esses controles estão terminando. Eles não estão mais fortes como antes. Tanto é verdade que eles estão muito preocupados, viu, Anderson? Eles estão preocupados demais. E essa batalha aí nos céus, essa guerra estelar, essa guerra nas estrelas, está acontecendo todo dia. Né? Alguns fatos, inclusive, foram filmados. Procurem no YouTube. Né? Tem um canal que eu vou também divulgar para vocês, de um americano que vive aqui no Brasil. Ele faz um trabalho magnífico, né? Mostrando essas anomalias, viu, Anderson? Em todo o planeta, aparições de objetos voadores não identificados. Enfim, muita coisa está acontecendo e estão sendo registrados. Essa é a diferença de 26 mil anos atrás do que está acontecendo hoje, tá? Então, mais uma vez, reforçando, tudo vai melhorar. Eu acredito nisso, o Anderson também acredita, mas vamos passar por tribulações. Sim, porque uma reforma, quando a gente está dentro de uma casa e ela está sendo reformada, você sabe muito bem a bagunça que fica nessa casa, não é verdade? Areia, pedra, poeira, barulho, mas no final das contas a casa não fica bonita, porque ela foi reformada, tudo novo. E é isso que está acontecendo com a gente, viu, Anderson? Você concorda comigo, Anderson? Concordo perfeitamente. E o X da questão, Ronaldo, do nosso trabalho, é nos preparar e também fazer de tudo para ajudar as pessoas a se prepararem psicologicamente para essa reforma. Porque são momentos, né, vão ser momentos que não vão ser fáceis. Mas vai ser necessário acontecer. É verdade, Anderson. Essa questão da preparação, inclusive acontecendo comigo, com muita gente, eu até também te pergunto a vocês, internautas, vocês não têm um desejo, de alguma maneira, isso está dentro do coração de vocês saírem das metrópoles? Não é o desejo de vocês? Saírem, irem mais para o interior? Respeitem esses sinais, respeitem esses sentimentos que vocês têm. Talvez seja só um aviso do que pode acontecer nas metrópoles. E a gente sabe, né, Anderson, que essas energias, dentro das grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, vem provocando um movimento muito forte. Seja ele negativo ou positivo, eu diria que essa parte mais negativa, Anderson, ela vem acontecendo em todas as grandes cidades aqui do país, como fora do país também, no mundo inteiro. Então, você deve estar sentindo aí, internauta, essa vontade de morar no interior. Eu vou falar da minha experiência, tá? Eu já morei aqui em Jundiaí, onde eu me encontro aqui no estado de São Paulo, durante o período de 4 anos. Depois eu voltei para São Paulo e sempre tive o desejo de voltar aqui para Jundiaí. E no final do ano passado consegui fazer algumas acertos na minha parte profissional. Estou aqui agora em Jundiaí. Mas eu entendo, viu, Anderson, que eu vou estar cada vez mais para o centro, né, mais para o interior de São Paulo, e aí eu vou falar de cidades como Vinhedo, Sorocaba, Americana e assim por diante. Por quê? Porque alguma coisa nos leva a ter esse tipo de atitude, porque nós sabemos que essas reformas na Terra irão provocar deslocamento das águas, deslocamento da parte, dos movimentos telúricos em relação a terremotos, né? Ou seja, a crosta terrestre também está sendo alterada.
Então, tudo isso vai acontecer, que muito foi posto aqui no canal Olhos no Céu, e muito nós também falamos aqui para nossos internautas da ampliação consciência. Não é verdade, Anderson? Exatamente, Ronaldo. Exatamente, perfeito. E, inclusive, nessas regiões metropolitanas e regiões próximas dos litorais, são regiões também que estão acumuladas muita energia, né? Muita Sim. energia negativa também, que são locais muito pecaminosos. Então, tem essa parte espiritual também, tá? Então, provavelmente, pode acontecer grandes desastres nesses locais. Então, a parte litoral, por ser uma parte do campo, não é só aliás, a parte do pessoal indo, né, para o campo é uma boa, só respeitar, né, esse instinto, de alguém que tiver esse instinto, esse desejo, né, é aconselhável fazer, porque assim pode sair fora de terremotos, tsunamis, etc. Fora os conflitos, né, Anderson? A gente vem percebendo, até por essa questão do nosso novo governo, né, esse embate aí em relação aos posicionamentos políticos, e nós entendemos e temos informações, tanto do plano espiritual, propriamente dito, ou para a maioria, ou para algumas pessoas extrafísico, mas nós temos informações muito sérias em relação a esses possíveis conflitos, né, sociais que podem se espalhar, tanto aqui pelo Brasil, como América Latina, como o evento que nós estamos vendo aí em relação à Venezuela, né? Então, os países estão sendo envolvidos, viu, Anderson? Por quê? Porque também faz parte dessa reforma que está acontecendo em relação a essas energias e esse efeito eletromagnético. Como eu comentei há pouco, se o país e as pessoas desse país têm uma tendência mais, de guerras, ou até mesmo nuclear, elas vão direcionar para isso. Mas nós temos que torcer que a maioria sejam pessoas voltadas para o positivo. Porque esse é o grande esforço nosso, né, Anderson? Esse é o grande desafio. Como manter o nosso pensamento elevado, né? Como nós podemos manter toda essa... afastar esses pensamentos negativos. Então, para isso, pessoal, é a meditação, é se apegar à nossa fé, né? Seja qualquer religião que for, que ela te direcione para a paz. Porque, sim, a paz é que direciona tudo. A paz é que nos dá saúde. É a paz que nos dá essa tranquilidade de discernimento de tomarmos as melhores decisões. Então, vejam bem, internautas, o quanto é importante nós administrarmos os nossos pensamentos. Por isso que eu sempre lanço mão e desafio vocês. O que você está pensando neste momento? Quer ver um exercício até simples que eu faço, Anderson, que é curioso, em relação à parte quântica, né? Que a gente, inclusive, vai falar no nosso evento, que é o 4º encontro do Amplie Sua Consciência em Vinhedo, tá? Agora no final de março. O que eu posso dar um exemplo é o seguinte: a pessoa sempre fala assim, eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas, eu só pago as contas, né? Então, olha só o exercício mental, ou a parte mental que direciona, incrível que parece as contas aumentam, né? Quanto mais as contas, né, Anderson? As contas aumentam. Então, por que pensar nas contas e não pensar na prosperidade que você deve ter para pagar as suas contas? É diferente. Nós, seres humanos, fomos doutrinados por essas energias negativas, esses seres, né, tanto do governo oculto, a nós embrenharmos no sistema financeiro e nunca mais sair dele. Porque também o sistema financeiro provoca o medo. Não é verdade, internautas? Isso provoca o medo em todos nós. Nós temos medo de não pagar a conta de água do luz, de pagar a escola dos nossos filhos, de não pagar a nossa faculdade, o nosso aluguel. Tudo é medo. É isso. Nós temos que nos curar do medo. O Trigueirinho falou isso com muita propriedade. É uma doença o medo. Só que essa doença foi provocada para nós. Ela não é nossa, essa doença. Praticamente ela não existe. Ela só existe a partir do momento que nós acreditamos nessas coisas. Que nós chamamos de crenças limitantes, viu, Anderson? São nossas crenças limitantes que provocam toda essa situação que é a criação, que permeia diante dos nossos olhos, que nos prende através do medo. Então, internautas, se curem do medo. Não tenham medo. Pensem nas coisas positivas e prósperas. Porque a partir daí, você tem um controle emocional e mental para resolver esses problemas
por exemplo, do sistema financeiro. E não ficar preso a ele, viu, Anderson? Tá Perfeito. bom? E perdoe estender um pouco mais sobre esse assunto, porque tudo que nós estamos falando aqui, Anderson, remete a esse efeito, né, nos nossos pensamentos. Mas acreditem, o que você pensa é o que você cria. Por isso que nós temos uma frase que todos nós falamos, né? Quem sonha não realiza. Mas quem sonha acaba tendo o seu sonho realizado, não é verdade? Olha só, a palavra sonho substitui por pensamento. Então, se eu penso em algo, eu realizo algo. Seja, né? Não só tenha, seja, porque se você sendo e você criando, você passa a criar e ter as coisas que você quer na sua vida. E é isso, viu, Anderson? E outra coisa, sim, nós estamos aqui para abrir a mente de vocês, expandir e ampliar suas consciências, para que possam ter discernimento quando e se essas coisas acontecerem, né, no tempo curto, médio ou longo prazo. Nós sabemos que isso vai acontecer, mas não tenham medo, porque vocês são seres estelares, são seres feitos de pura energia, mas que estão com um corpo biológico. Isso aqui é uma vestimenta, pessoal. O que vale é a nossa essência, a nossa energia, nosso eletromagnetismo. Esse assunto de hoje, é isso que vale. O resto é medo. Então, se curem do medo e tenham a saúde do amor. Não é à toa que todos os seres, vocês podem encontrar um ser extraterrestre positivo, que ele vai te falar o seguinte: sejam positivos, sejam amorosos. Não se surpreendam se isso acontecer. Nós temos dezenas e milhares de relatos de pessoas que se encontraram com seres extraterrestres e eles tiveram o mesmo posicionamento. Eles estão ligados a uma força superior, que essa força é Deus, ou qualquer outro nome que você possa imaginar, mas eles estão voltados para a prosperidade, para o amor, né? Então, tem o caso Carran, por exemplo, né, que vocês podem verificar na internet, que foi um caso muito interessante que aconteceu em Minas, que um casal foi dentro do seu carro, com carro e tudo, eles foram abduzidos numa nave, né? E esse ser, chamado Carran, através de um material de tradução, Anderson, foi bem legal isso, tá? Eles traduziram tudo que o Carran falava e eles absorveram algumas informações, inclusive essa questão de trabalharmos o amor. Então, não se engane, pessoal, não se engane. Perdoe-se, em primeiro lugar. Ame-se. Perdoe o próximo. Ajude o próximo. Se cure do medo. Porque este momento é importante o desapego, viu, Anderson? Temos que nos desapegar. Temos que amar de uma forma incondicional, como nossos irmãozinhos pets, os animais, têm nos ensinado há muito tempo. Porque você pode bater no cachorro, você pode espantar um gato, você pode fazer o que você quiser para esses animais. Eles voltam para nós com todo amor. É verdade ou não é, Anderson? Perfeito. Com muito amor, não é? Eles vêm com aquela afeição, com aqueles olhos de carinho para a gente. Então, nós temos que aprender com eles. O que está acontecendo, Anderson? Nós estamos muito nesse embate de luz e trevas, mas a luz vai vencer. A luz está vencendo, né? A Cabala, que tanto foi falado, nós temos essas informações com o Rodrigo Romo, Corey Goode e tantas outras fontes, né, que eles chamam de insiders, estão aí para falar sobre isso. É a luz que está vencendo, não ao contrário. Por isso, mais uma vez, eu convido a vocês, internautas, a fazerem sua reforma íntima. Se perdoem, né? Construam a sua vida a partir de um pensamento positivo. E é isso, né, Anderson? Eu acho que a grande mensagem nossa é essa, não é isso? Perfeito. Inclusive, Ronaldo, estamos voltados, estamos muito presos na Matrix. Então, essa Matrix, esse sistema opressor capitalista que tem nos atrapalhado muito para o nosso despertar. Realmente é casa, trabalho, trabalho, casa. Ficamos nessa. Aí o tempinho que sobra, vamos assistir um futebol, assistir uma novela, ou então dar uma saidinha aqui, uma saidinha ali. Então viramos robôs. O ser humano ele virou um robô. Uma vez eu falei para o médico assim: você não cuida de pessoas, você conserta robôs. Então o ser humano está cada vez mais robotizado devido a esse sistema maligno, que é o sistema capitalista, maligno,
Então é isso aí que temos que ir despertando, de pouco a pouco, e perdendo esse medo desse sistema. E sair dele, né, Anderson? O mais importante é sair da Matrix. Mas como é que se sai da Matrix, Anderson? Sai da Matrix com a ampliação da sua consciência. É você tendo a certeza de quem você é, das suas capacidades. A partir daí, Anderson, a gente sai dessa Matrix, não é verdade? Exatamente. Você tem o sistema financeiro, você tem a mídia, né, o sistema de comunicação, marketing, todos esses itens que nos chegam aos nossos olhos, todos eles são para controle. Inclusive a indústria alimentícia. Porque os alimentos que nós consumimos, Anderson, nos ferem, nos atrapalham muito nas nossas capacidades psíquicas. Por isso que a gente às vezes não enxerga muita coisa. Até na alimentação, isso nos afeta. Correto, Anderson? Perfeitamente. Exatamente. Não só na parte material, como na psíquica, na evolução espiritual. Inclusive, tem bebida que eu não posso citar o nome, que ela, automaticamente, além dela corroer os ossos, tá? Ela destrói os neurônios. A pessoa fica com pouca lembrança, com falhas na memória. Então, isso tudo está sendo vendido para nós há muito tempo. Então, essa é a finalidade desses seres, desse governo oculto. Sim. Aquecer nossos corpos biológicos. E como que saímos fora desse sistema? Acordando, despertando o nosso eu. Vamos lembrar do que fazíamos no passado, vamos plantar. Já está começando a plantar no quintal de casa. Ô, Anderson, o que você está falando ele é muito, muito pertinente, porque todos nós, de alguma forma, estamos retornando para nosso habitat natural, que é justamente viver entre a natureza, né? Fazemos nossas próprias plantações. E aqui eu tenho duas informações que eu acho importante ressaltar. Dois exemplos. Pessoal, o leite, tá? Esse leite que é industrializado, né? E que todos nós, de alguma forma, nós ainda consumimos, é o leite que provoca a osteoporose, não é o contrário. O Dr. Laí Ribeiro fala isso com muita propriedade, entre outros médicos que estão ligados, inclusive, à espiritualidade. Isso é só um exemplo, tá? Então, se coloca na mídia que o leite é a coisa mais importante e que sem o leite você não pode viver, e que não sei o quê. Então, olhem só como é sarcástico esse governo oculto que busca sempre nos controlar, porque eles têm medo de nós. É isso mesmo que tem a nós. O governo oculto tem medo de nós, porque nós somos deuses adormecidos. Nós somos seres com uma alta capacidade e é através dessa manipulação desses seres é que nós criamos a nossa realidade para o bem deles. Outra coisa, quando você tem uma aglomeração de pessoas, isso é só uma análise, tá? Quando existe uma quantidade enorme de pessoas num único local, o que se gera isso? Se gera energia ectoplasmática. Então, isso é alimento para esses seres negativos. Tá? Então, eles consomem tanto dessa energia, Anderson, como também consomem seres humanos. Exatamente. Nós somos gados para os reptilianos negativos. Vocês já repararam quantas pessoas, em sua maioria crianças, desaparecem no mundo? Porque nós somos alimentar, olha só, nós nos alimentamos do que eles querem, nós perdemos a nossa memória do quem nós somos, e ao mesmo tempo, essa engorda, né, através dessas indústrias gigantescas, que nos engordam, que nos mantêm saudáveis, são para consumo desses seres também. Então não é só energia telúrica, não é só energia espiritual, enfim, é consumo de carne humana, acredita. Por mais que vocês possam negar isso, isso é uma realidade. Existem diversos insiders, informantes e vídeos no YouTube que vão direcionar, vocês vão começar a entender esse processo. Então, as pessoas que têm uma capacidade psíquica, né, que conseguem enxergar outras dimensões, sabem muito bem do que eu estou falando. Né? Então, isso é uma realidade. Só que essa realidade está sendo alterada também por todo esse campo eletromagnético que vem nos apoiando, vem nos ajudando a nosso despertamento. Desperte você, internado. Queridos amigos
e amigos, irmãos e irmãs, está na hora de vocês despertarem. Acabou o sofrimento. Porque a partir do momento que você tem controle mental, tem emocional, e que vocês sabem quem vocês são, vocês começarão a interagir com a tua realidade. A física quântica está aí. Estudem. Vejam a melhor forma de se utilizar desses recursos, desse conhecimento quântico. Isso também vai ser falado no nosso 4º encontro do Amplia Sua Consciência, agora, no final de março, que eu vou falar no final aqui da nossa live. Anderson, você me permite, talvez as pessoas queiram fazer perguntas, enquanto a gente troca um pouquinho uma ideia entre nós, fiquem à vontade, pessoal, aqui no Facebook, façam suas perguntas, e aqui no Hangout eu já repasso para o Anderson, e vamos tentar responder dentro dos nossos limites. Correto, Anderson? Correto, perfeito. Então, é o seguinte, Anderson, queria te perguntar, em relação a esses objetos que você vem observado nas sondas, o que mais te impressionou, além desse que você comentou, esse objeto gigantesco, né, maior que Netuno, enfim. O que mais te impressionou, além disso, nessa sua observação? Além desse objeto enorme, com certeza sendo muito maior do que Júpiter, talvez tendo 2, 3 vezes o tamanho de Júpiter. Júpiter é um planeta gigantesco, tem um diâmetro enorme. Enfim, foi um objeto que apareceu em maio de 2018. Um objeto também enorme. E ele abriu, como se fosse uma espécie de vou chamar de um escudo também, como se fosse um leque. Eu tenho todos esses vídeos gravados no meu canal. E daí aquele objeto, ele simplesmente foi desaparecendo e sumiu. Um objeto também muito grande. Então teve algumas pessoas também, astrônomos, que disseram que aquele objeto era simplesmente o planeta Saturno. Aquele objeto, ele era, vamos explicar, parecia ter anéis em volta, né? Aí, por conta disso, falaram que era Saturno, mas não era. Saturno estava do outro lado da sonda. Então, esse objeto me chamou muita atenção, ele é muito nítido e também possui um tamanho gigantesco. O tamanho dos objetos também chama atenção, Ronaldo. Então, não tem explicação nenhuma. Aquilo na racionalidade humana não tem explicação, ou seja, não é aparato tecnológico humano, não é um cometa, não é meteoro, não é asteroide, não é nenhum tipo de planeta. Aquilo sim é um UFO. São naves do Comando Galáctico, com certeza fazendo algum tipo de trabalho ou trabalhos importantíssimos no sistema solar. E isso realmente foi provado nas sondas, nas imagens. Então é importante que saibamos disso. Ah, mas por que não aparece na mídia, nessas mídias poderosas? Ou por que não informa isso? Por que não informou que caiu um meteoro em Cuba? É claro que não vão informar. A mídia pertence a quem? Pertence a eles. Aos donos do mundo, ao governo oculto, não vão informar esse tipo de coisa. E a nossa sorte é que temos a internet, temos o YouTube, e temos que aproveitar para passar informações enquanto ainda existem. Então, depois desse UFO, que eu acredito que estava fazendo um trabalho de drenagem do Sol, tá? Foi esse objeto que surgiu em maio na sonda SEC, foi gravado pela sonda HI-1 no modo filtro. E detalhe, só mostrado no modo filtro, tá? Ou seja, um modo infravermelho. Modo comum, não tem como ver. Tá? E também um outro objeto que cria-se um escudo enorme, muito maior do que o Sol. É isso mesmo. Esse é um outro objeto que cria um escudo muito maior do que o nosso Sol. Inclusive, esse objeto estava presente até o dia 24, 25 de fevereiro, fazendo a defesa, vou chamar assim, da Terra, quando o Sol emitiu um plasma muito grande, e o plasma do Sol ficou preso nesse escudo, gente. É impressionante, Ronaldo. O plasma solar ficou preso dentro do escudo. Depois disso, o escudo desapareceu. Eu vou te mostrar as imagens, se você não viu. O escudo desapareceu. Deu para ver nitidamente o plasma solar preso ali dentro. Ô Anderson, eu lembro disso, tá? É realmente impressionante o que você analisou e mostrou para todos nós. E, mais uma vez, internautas, acessem
o canal Olhos no Céu, do Anderson. Material riquíssimo. É um trabalho que ele vem fazendo de uma forma muito bacana. E, inclusive, a história do Anderson, até, se você me permite, eu gostaria até de comentar. Eu sempre acompanhei no canal Olhos no Céu, sempre senti, né, essa necessidade de falar com o Anderson, porque o Anderson, ele estava, né, que agora nós vamos fazer uma interação, mas ele estava mais com toda essa bagagem científica de pesquisador que ele é. E aí eu comentei com ele o seguinte, quando eu entrei em contato com ele, eu falei assim, Anderson, sabia que todo o seu trabalho, ele corrobora com as nossas pesquisas e estudos do Amplie Sua Consciência, mais do lado metafísico, no lado espiritual? E o Anderson já entendeu isso logo de primeira, né, Anderson? Perfeito, sim. Né? Então, naquele momento, nós tivemos uma junção desses dois lados das informações e que ele praticamente, hoje, nós estamos totalmente inteirados, né, Anderson? E até falo aqui para os internautas de uma forma muito tranquila. Nós somos todos, inclusive o Anderson, membros da mesma equipe que veio aqui para o planeta Terra para esse momento da transição planetária. Porque muitos desses seres de luz, né, esses seres interestelares, quando eles estão em missão, reencarnam, né, ou têm as suas experiências aqui na Terra, muitos desses seres acabam tendo uma confusão muito grande mental. Eles acabam tendo sempre aquele questionamento, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, eu não me encaixo nesse planeta. Muitos de vocês, internautas, tenho certeza absoluta que tem esse sentimento, né, que é a síndrome do estrangeiro, que a nossa querida irmã Marita, que está aqui no Facebook, trata isso há muitos anos, né, Marita? E aí você fica à vontade aí no Facebook fazer suas perguntas. Eu vou dar uma olhadinha aqui, né? Tem algumas perguntas que aconteceram aqui para nós no Facebook, viu, Anderson? Daqui a pouco eu falo para você, tá? Mas essa questão, justamente, dessas naves, desse trabalho também maravilhoso que elas estão fazendo, são trabalhos para nos proteger. Se isso realmente não acontecesse, Anderson, o que aconteceria conosco, Anderson? Fala você para nós, o que aconteceria se esses irmãos não estivessem nos ajudando? Bom, há muito tempo seríamos acometidos, pegos por cometas e asteroides gigantescos. E outra, com certeza seríamos tostados pela radiação solar há muito tempo. Inclusive... Ô Anderson, me perdoe aí te cortar, mas é só, desculpa aí, tá? Mas o Geraldo Silva, ele pergunta o seguinte, esse calor forte que vem fazendo, que é insuportável, tem algo a ver com o que vocês estão falando? Por favor, sou leigo nesses assuntos. Você pode esclarecer aqui para o Geraldo, Anderson? Claro. Bom, Geraldo, com certeza. Isso aí tem a ver, sim, com o assunto, né? Ou seja, perceba só, você já percebeu o que está acontecendo no hemisfério norte, nos Estados Unidos da América, na Europa, o frio intenso? Em contrapartida, estamos sofrendo um calor absurdo aqui no Brasil, não é isso? Então, não só no Brasil, mas no sul da África, nos países vizinhos, na Argentina, no Paraguai também, a Austrália, que também faz parte do hemisfério sul, ou seja, se imaginar a metade da Terra, ou seja, ali na linha do Equador, para baixo, calor. Da linha do Equador para cima, frio. Tá? Então, isso tudo tem a ver aí com a magnetosfera enfraquecida. Por quê? Porque a magnetosfera enfraquecida, no hemisfério sul, recebemos mais a radiação solar, mais o calor. Estão recebendo mais calor do que o resto do mundo. Então, por isso que no verão, que é o momento de perigeu, onde a Terra está mais próxima do Sol, né? Quando a magnetosfera estava tranquila, não estavam sofrendo tanto. Mas como que tá? Ela está cheia de buracos, principalmente em cima de nossas cabeças, em cima do Brasil, tá? Hemisfério sul em geral, estamos recebendo calor, radiação do Sol, com excesso. E isso tem a ver com essa transição que não está muito longe de ocorrer, já está ocorrendo. São as dores de parto que o mestre Jesus Cristo disse. São as dores de parto. A Terra está sentindo as dores de parto. Anderson, então, assim, esse calor intenso que nós temos hoje, esse frio intenso lá no hemisfério norte, é por conta dessas mudanças, correto? Correto. O Rogério Oliveira, que está aqui no nosso Facebook,
ele fala assim, ele diz o seguinte: fale sobre o flash solar que vem lá do Sol central de Alcione. Você pode nos esclarecer um pouco sobre isso? Bom, a respeito desse Sol central de Alcione, eu vou ter que pesquisar mais a respeito desse astro. Tá? Tem que pesquisar mais a respeito desse astro. Mas é interessante também. Isso é uma pergunta boa. Uma pergunta boa. Inclusive, tem um ciclo, né, de vários anos. Tem a ver também com esse. O que acontece, Anderson? Só para você entender. O Sol central de Alcione, que a sua luz, né, permeia aqui nosso sistema solar, e a cada 26 mil anos, nós vivemos na sombra desse Sol, que a gente chama de período das trevas. Da escuridão, isso. Da escuridão, perdão. Período da escuridão. Então, nós estamos adentrando esse momento de luz, né, de iluminação. Por isso que nós estamos sofrendo toda essa transformação. Então, respondendo a você, Rogério Oliveira, esses flashes que estão acontecendo tanto no nosso Sol, aqui mais próximo, que é proveniente desses flashes do Sol central de Alcione. Então, tudo isso, todas esses efeitos, essas anomalias que estão acontecendo, é por conta dessa manifestação dessas energias do Sol central de Alcione. Tá bom? Bem, continuando o que você estava falando, Anderson, com a magnetosfera fraca, com todos esses eventos climáticos, tudo tem uma relação, correto? Correto, tudo tem relação. Inclusive, tem gráficos, fotos mostram claramente uma parte em azul da magnetosfera, significa que ela está fraca. E justamente em cima do Brasil. Estamos recebendo muito calor, muita onda magnética. O mundo inteiro é o Brasil que está sendo mais afetado. O Anderson, o Rogério, agora que eu entendi um pouco, porque ele colocou mais alguma coisa aqui em relação à pergunta dele, ele diz esse flash que vai acontecer do Sol Central no dia 21 de março. Eu vou ser bem honesto com você, Rogério. Muito se especula sobre isso. Vai acontecer, sim, essa energia mais forte do Sol Central de Alcione, mas muita especulação do que realmente isso vai nos afetar. O que eu posso dizer é o seguinte, viu, Anderson? É de que como é que nós estaremos preparados para essa energia? Como é que o planeta estará preparado? Então, aqui no nosso canal e no canal Olhos no Céu, qual é o nosso grande recado? É que nós possamos nos preparar para essas possíveis mudanças. Sejam elas mais lentas, sejam elas mais brutas, né, mais bruscas, mas que nós estejamos preparados. Uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte: nós somos seres eternos, nós somos almas, somos espíritos, somos energias, somos algo que é intangível, que é algo que é indestrutível. Independente do que vai acontecer, se você tiver a tranquilidade e a mente em equilíbrio e ela sob controle, se você passar do plano físico, terceira dimensão, para a quarta, quinta ou sexta dimensão, o que é mais importante? Você ter o equilíbrio, você ter o controle mental e emocional. Isso é importante. Porque é como eu sempre digo, né? Se diante de uma situação muito difícil, se todos estiverem gritando desesperados, todos morrem. Você entende? Se tiver alguém para nos ajudar, e aqui eu dou o exemplo dos nossos bombeiros, né? Dos nossos queridos irmãos, anjos da guarda que nos ajudam aqui na Terra, eles são pessoas treinadas para isso, né? Para ajudarem em questões difíceis, de pessoas com o seu estado latente de desespero. Mas eles são preparados para isso. Esse é um exemplo analógico que eu dou para vocês. Nós, de alguma forma, que estamos assistindo e tendo essas informações, assistindo esses canais, que nós possamos ser os bombeiros para essa população de irmãos queridos e amados que são. E, afinal de contas, somos todos um. Não tem separação. Nós temos essa ilusão que tudo esteja separado. Nós temos uma ilusão de que nós odiamos o nosso irmão. Isso tudo é ilusão, isso não existe. São apenas posicionamentos em que nós acabamos tendo aqui na terceira dimensão. Né? O ódio, né? O separatismo, enfim. Tudo isso é um jogo de experimentação para que nós possamos tomar uma decisão. O livre-arbítrio é para isso. Né? Qual decisão que você toma quando alguém te ofende?
Eu já venho trabalhando há muitos anos a não ofensa. Já trabalharam aí na vida de vocês? Não se ofender com as coisas? É o que mais nós fizemos durante a nossa vida inteira. A gente se ofende com qualquer coisa. Agora, imagina essa energia sendo ampliada, que seja a partir de 21 de março, né? Que seja isso. Você imagina, então, a loucura ou, né, a questão dos pensamentos positivos ou negativos, tudo isso vai ser ampliado. Então, qual é o teu pensamento, internauta? O que você está pensando neste momento? Está pensando em prosperidade? Ela vai aumentar a prosperidade da sua vida. Está pensando na vida como uma coisa maravilhosa, uma coisa que faz sentido? Então isso vai fazer mais sentido. Esse mundo vai ser mais luz diante de você. Agora, do lado contrário também é verdadeiro. Se entrar no desespero, se entrar no processo negativo, isso vai ser ampliado de tal forma que nós já estamos vendo isso, viu, Anderson? Nós vamos ver pessoas totalmente desequilibradas, onde elas buscam, né, de alguma forma, refúgio em álcool, cigarro, drogas, religião, ou qualquer outra coisa que momentaneamente dá sustentação. Eu vou te dizer o seguinte, tudo é importante se você tem um equilíbrio, mas cuidado, o que às vezes nós usamos para nos ajudar, né, nessa situação pode ser prejudicial à nossa saúde e também a toda essa nossa questão psíquica e espiritual. E é o que acontece na maioria das pessoas, não é verdade, Anderson? É verdade. Exatamente. Exatamente. Então é muito importante termos ciência desse aumento de energia, dessa troca de energia. Lembrando que nada no universo é estático. Então o sistema solar está girando em torno da galáxia. Então, o que vai acontecer no dia 21 de março é que o nosso sistema solar ele vai começar a ser irradiado pela luz desse Sol, pela luz dessa estrela Alcione. Tá? Então, já vai começar o Sol vai começar a ser iluminado, né? O sistema solar vai ser iluminado por essa radiação extra dessa estrela durante milhares de anos. Milhares de anos, ele vai sair fora dessa iluminação e daí vai ser o período de trevas. É mais ou menos assim que funciona. Inclusive, os maias já falaram sobre isso, né, desse Sol central. Já advertiram sobre isso. É isso mesmo, Anderson. Tanto é que em 2012, quando teve toda aquela repercussão das profecias maias, pelo menos eu observo dessa maneira, Anderson, que é o seguinte, foram feitas previsões que, se compararmos com todas as informações que nós recebemos das profecias maias, elas estão acontecendo nesse exato momento. É agora que essas coisas estão acontecendo. Exatamente. 7 anos depois, e o 7 é um número muito importante, né? 7 anos depois, tudo isso está acontecendo. E respondendo aqui o Geraldo do Facebook, ele pergunta se tudo isso vai voltar à normalidade. Olha, durante muito tempo isso ainda vai continuar nas nossas cabeças, certo, Anderson? Com essa questão, né, do calor, e inclusive até gostaria até de comentar que o que está vindo de fato é uma mini era glacial, acreditem. Porque olha só, veja o que eu vou falar. Se a gente olhar para o hemisfério norte, tá? Que lá tem uma sensação térmica de menos 50, menos 70 graus abaixo de zero, sabe o que está acontecendo? Esse frio vai vir aos poucos para o hemisfério sul. E é isso que vai provocar a mini era glacial. Ao contrário do que se pensa, do efeito estufa, né, do aquecimento global, é justamente o contrário. Vocês lembram como eu comentei há pouco de que o governo oculto e os seres negativos, né, eles nos direcionam para o medo, certo? Sempre para o medo. Então, eles conseguem fazer com que nós seja invertidos os nossos pensamentos diante do que nós acabamos recebendo de informações. E olha só, fala-se do aquecimento global, mas na verdade o planeta vai ter uma mini era glacial. Você pode nos explicar um pouco sobre isso, Anderson? Perfeitamente. Tanto é que essa onda de frio no hemisfério norte é provocada também, principalmente, pelo derretimento, né, daquelas zonas polares, né? Daí aquela friagem toda está se desprendendo
e o clima europeu, norte-americano, está ficando um clima polar. É exatamente isso aí. Eu gostaria de falar um pouquinho, Ronaldo, a respeito do eixo da Terra. Muita gente já percebeu a Lua, a nossa Lua, com uma forma estranha, com formas estranhas. Ela ultimamente tem aparecido em uma forma de um C inclinado ou em forma de U. Lembrando que o que projeta a sombra na Lua é a Terra, né? Então, se a Lua está em forma de U, em forma de C algumas vezes, antigamente. Você lembrava disso, Ronaldo, no passado? Da Claro, Lua, lembro sim. Uhum. lembrava no passado da Lua em forma de U? Sim, sim. Né? Então, pode ser indício também desta inclinação do planeta. Tá? Mas, ô Isso pode. Anderson, veja bem, pelo menos até algumas leituras que eu fiz, e aqui eu recomendo até para os internautas, que é os livros do Robson Pinheiro, em que, em algumas das suas obras, ele relata, né, nessas vivências no plano espiritual ou extrafísico, desse enorme trabalho, desse local lá na Lua, onde são feitas uma série de viagens de seres que desencarnaram daqui da Terra e seres físicos que se encontram na Lua. Ou seja, a Lua, ela realmente é um porto estelar que serve como uma base de abastecimento, de troca de itens, enfim, para que esses seres partam para os seus mundos de origem. Isso as informações que estão no livro, mas, novamente, a gente sempre pede para o internauta que façam suas pesquisas, suas leituras e tirem suas próprias conclusões, tá? Aqui nós não podemos afirmar nada, porque cada um está no seu limite de conhecimento, está no seu momento de descobertas, e o que nós queremos, né, Anderson, é que vocês passem a refletirem sobre o que vocês aprenderão nessas fontes, nessas informações, mas é que a gente passa uma mensagem, uma informação, justamente para despertar vocês, tá bom? Anderson, pode continuar com a exposição, por favor. Justamente. Então, se porventura a Terra realmente está se inclinando devido a esse astro que, por incrível que pareça, os sumérios já pronunciaram. Tá? Realmente aí, tu está tudo indicando que Zacarias estava com razão, sendo que ele foi muito criticado. Eu também não acreditava nesse astro intruso, estou sendo sincero. Tá? Estou sendo sincero. Há aproximadamente uns 2 anos atrás, eu não acreditava, eu ficava assim, pô, será? Será que é isso mesmo? E hoje eu defendo que realmente existe o corpo celeste e está se aproximando muito rápido. Então temos fontes dos sumérios, tá? Inclusive já era relatada em suas tabuletas a lua em forma de U, e hoje estamos vendo essa lua. Temos Nostradamus, Nostradamus já falou sobre esse astro. Temos Edgar Cayce, Chico Xavier também já falou desse astro. Ramatiz, sem contar várias profecias, inclusive na própria Bíblia, sem contar os maias também, já falaram sobre queda de asteroides, queda de corpos celestes, etc. Na Bíblia também, João relata várias quedas de corpos celestes, enfim. Isso tudo está sendo associado no meu trabalho, no trabalho de outras pessoas também, tá? A respeito desse astro intruso, esse astro visitante, que tudo indica que ele será responsável para a transição planetária. Ele vai mudar o planeta de uma forma realmente drástica, não vai ser sutil, né? Vai ser uma forma bem violenta e agressiva, porque o universo ele é agressivo. Então, poderemos estar sujeito, como o Ronaldo disse, não podemos ter medo. Então, essa é a nossa finalidade. Essa é a grande missão, né, o Anderson? O Anderson, é o seguinte, nós estendemos um pouco mais o nosso bate-papo, que está sendo maravilhoso e muito esclarecedor, e eu quero aproveitar esses momentos finais para falar um pouco do nosso evento, tá? Mas, por favor, faça suas considerações antes de eu partir aqui para falar do nosso evento, tá bom? Então, tá ótimo. Bom, foi um grande prazer mais uma vez
esse bate-papo aí com o Ronaldo, com vocês. Tá? Espero fazer mais vezes. Um forte abraço a todos. Todos possam ter um ótimo fim de semana prolongado. Até mais. Bem, pessoal, muito obrigado também pela presença de vocês. Eu vou colocar aqui na tela, Anderson, nosso evento, né? Não sei se todos aí estão enxergando, mas o mais importante é que vocês possam, de alguma maneira, né, estarem presentes nesse evento. Vai ser no dia 29, 30 e 31 de março. Serão 3 dias e 2 noites, tá? Com início na sexta-feira, às 20h30, em Vinhedo. Tá? Para maiores informações, eu deixei o telefone aqui e também o e-mail, onde nós passaremos o endereço em que nós faremos esse evento. Então, façam suas reservas, a entrada é gratuita e queremos muita presença de vocês, não é mesmo, Anderson? Perfeito, vai ser de extrema importância. Tá bom. Olha, gente, muito obrigado a vocês do Facebook, muito obrigado às pessoas que estão aqui no nosso Hangout e até a próxima. Até a próxima.